Verdadeiramente, você, peregrino que está em Cristo Jesus, você é totalmente livre do poder condenatório do pecado. Todavia, enquanto você atravessa essa terra que geme por causa do pecado, você deve se ocupar diariamente em mortificar o remanescente poder do pecado que habita em você, conhecido como velho eu, e que constantemente procurará maneiras de se revelar, de se expressar, de dominar a sua caminhada. Mortificar é no sentido de você enxergar o pecado que habita em você como uma fera selvagem, que tem poder para lhe desanimar, desagradar, degradar e ao mesmo tempo destruir. O velho eu, com seus recursos, com as suas habilidades, com a sua sabedoria, com a sua sutileza, precisa morrer ou ele matará a sua vida espiritual. Nobre peregrino, mesmo você estando crucificado e morto em Cristo, o pecado remanescente ainda vive em você e, em certa medida, até o dia da sua morte. E esse pecado remanescente, saiba, nunca lhe dará trégua, nunca levantará uma bandeira de paz contra você. Ele, de forma sagaz e astuta, é enganoso. E sabe como se camuflar com a aparência de morto, apenas para, como uma serpente venenosa, te dar o bote certeiro e mortal. O pecado nunca dorme. Mas o pecado está sempre ativo, sempre instigando, sempre incitando ou sempre te tentando. O velho eu, como um astuto inimigo, e por conhecê-lo intimamente, sabe como seduzi-lo, através de tentações e práticas de pecados, práticas pecaminosas, cada vez piores. O velho eu sempre começa lhe oferecendo sugestões modestas de pecado. E diz, ele sussurra no seu ouvido, é apenas um olhar, é apenas um flash. Contudo, se ele obtiver êxito nessa primeira proposta, logo fará novas propostas e exigências, até que finalmente basta você ver uma linda mulher tomando banho para levá-lo ao adultério, e depois o planejamento de planos maléficos e homicidas. Cada peregrino, saiba, a estratégia do velho eu é levar o seu coração a ser cada dia menos sensível ao terror e ao perigo do pecado, levando-o a andar cada dia mais perto da beira do precipício, da destruição da sua vida espiritual. E nesse sentido, não se assuste, mas até mesmo o maior dos santos está sujeito a cair nos piores pecados. A grande realidade é que ou o pecado está nos derrotando, ou nós o estamos vencendo dia a dia. Será assim até o dia que morrermos. Não há outra segurança contra o pecado, senão em lutarmos na força do Espírito Santo constantemente contra ele. Por isso, por amor à sua saúde espiritual, você precisa tomar o remédio da mortificação. Dessa forma, é importante que você conheça seus pecados e saiba quais são as ocasiões e estratégias que o próprio pecado te usa para lhe derrotar. E de certa forma, e sendo sincera e diligente, digo para você, busque lidar com todo o pecado existente em sua jornada. Nessa caminhada, você não tem a opção de escolher qual pecado na sua vida precisa ou não precisa ser mortificado. Você precisa se comprometer e mortificar todos eles, porque lhe digo que o pecado, só um pecado menor que o seja, tem o poder de destroçar completamente a sua vida espiritual. Entretanto, é fato que a mortificação do seu velho eu, deve ser realizada por você, mas nunca em sua força. Romanos capítulo 8, versículo 13 afirma que se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente
vivereis. É o Espírito Santo, é a causa principal, e ele nos dá os meios para cumprirmos esse dever de mortificarmos a nossa carne. O Espírito Santo faz com que o nosso coração transborde com graça e produza o fruto que se opõe à natureza pecaminosa, tanto na sua raiz, como também nos seus ramos e principalmente nos seus frutos. Nesse sentido, somente um peregrino cristão que está unido a Cristo tem condições de mortificar o pecado. Toda mortificação do pecado vem com um dom de Cristo. E todos os dons de Cristo nos vêm mediante a obra do Espírito de Cristo. Sem Cristo, não podemos fazer nada. Cristo nos dá a mortificação do nosso pecado. Nobre peregrino, saiba que o Espírito Santo traz a cruz de Cristo até o seu coração pela fé. Ele dá comunhão com Cristo na sua morte, nos seus sofrimentos e na sua ressurreição. De fato, o Espírito Santo é o autor de cada graça e de cada obra na mortificação, mas é você, peregrino, que deve exercitar essas graças. O Espírito Santo não mortifica o pecado em sua vida sem a sua obediência, sem a sua cooperação. Ele atua em você a seu favor, mas nunca contra você e nunca contra a sua vontade no que diz respeito à mortificação. O Espírito Santo te assiste, o Espírito Santo te encoraja a efetuar os golpes mortais contra qualquer pecado que tenazmente te assedia. Assim sendo, estimado peregrino, você precisa crer no sangue de Cristo como o único remédio eficaz para a alma que ainda sofre golpes dilacerantes e mortais do velho eu. Pela fé, traga Jesus Cristo crucificado para viver em sua alma, aplicando seu sangue pela fé a todos os seus desejos pecaminosos. Faça disso uma prática diária em suas orações e em suas devoções espirituais.